meu povo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Se você tá chegando nesse canal aqui agora, já sabe o que você tem que fazer. Se inscrever, dar like, compartilhar esse vídeo para geral. Tudo sobre as minhas mentorias e cursos aqui na descrição desse vídeo. Dá um clique e vem conversar comigo. Eu assisti a série da Isabella Nardoni, né? Isabella, o caso Nardoni, né? Para ser mais preciso. E depois de 15 anos, por incrível que pareça, esse crime completou este ano 15 anos. E eu assisti o depoimento, obviamente, da família da Carolina, que é a mãe da Isabella, a Carolina Oliveira. E revi, porque assim, esse crime nunca morreu, na verdade, na nossa cabeça, né? Os pais foram julgados, me parece que a madrasta tá em regime aberto já, semiaberto, e o pai, não, é o contrário, a madrasta em regime aberto, o pai tá no semiaberto, né? E todo mundo teve sempre curiosidade de saber como a mãe da pequena Isabella está hoje em dia. E aí, além disso, vou fazer um paralelo aqui, da série, que não é spoiler, né, gente, porque é um caso de conhecimento público. Durante todo esse período de tempo, pouco se soube dela. Ela apareceu em alguns frames, em alguns depoimentos de revistas, jornais, mas não como em algo assim, por exemplo, um podcast na televisão, enfim. E ela apareceu semana passada naquele, eu vou deixar aqui até o link, no podcast do Ticaracati Cast, que é do Bola e do Carioca, né? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês, assim, dentro do seriado, do documentário da Netflix, eles mostram tudo, né? O dia do ocorrido, o julgamento, hoje, como estão, os advogados das partes, né, que foram os acusados, o membro do Ministério Público falando, Elana Casoy, que montou esse seriado, falou bastante também, o peritos, todo mundo falou. E essas pessoas, elas já apareciam em outros podcasts falando desse caso, né, enfim. Mas assistindo especificamente o seriado, o podcast, você tem a dimensão da mãe da Isabella Nardoni, né, do caso Nardoni, da Isabella. Essa Ana Carolina é uma mulher de luz, porque assim, a gente em qualquer situação dessa, a gente estaria revoltado, a gente estaria assim, indignado com várias coisas. Ela se indigna, mas você percebe que ela tem pena, que ela tem dó. Você percebe assim, ela fala, eu não sinto raiva de ninguém, não sinto. Ela quis dizer bem claro assim, quem vai pagar mesmo são eles, por exemplo. Deu a entender isso, né, que ficou bem claro. Ela falou assim, como é que você vai justificar, por exemplo, o seu filho hoje, que tem lá seus 17 anos, então o irmão da Isabella, que você é o pai, né, a irmã de 15, irmãozinho de 17, que você é o pai e que você jogou a sua filha do 6º andar, né, acho que foi 6º andar, 6º ou 7º. Como é que você vai justificar que você que bateu sem querer na sua irmã e seu pai jogou ele? Como é que você vai encarar isso pro resto da sua vida? Como é que você vai olhar pro seu filho e ter essa consciência? Ela pegou bem mesmo na espinha. Então, que é tipo assim, ela falou uma frase que não sei se tá certo, que morrer é simples, ela quis dizer, mas que cumprir a pena, pagar por ela. Não, morrer é difícil, pagar a pena é fácil, ela quis dizer, né? Isso, foi isso que ela disse, morrer é difícil, mas pagar a pena é fácil, pagar é fácil, ela falou. Porque a gente tem os benefícios da lei brasileira, quem é do direito sabe que não existe prisão perpétua, no Brasil a gente vive um estado democrático, não existe prisão análoga à escravidão, a gente sabe de tudo isso que tem. Então, ela deu a entender nesse podcast que a maior penalidade que ele vai ter é olhar para a cara dos filhos dele sempre e ver que ele matou a irmã. Ele e a madrasta lá mataram a irmã. E por mais que a penalidade elas tenha cumprido, eu sempre falo isso aqui quando eu comento casos que são de grande relevância na série O Direito, eu falava isso para os meus alunos quando dava aula de constitucional, a maior pena que essa pessoa possa ter hoje em dia é a penalidade social. Você acha mesmo que alguém vai olhar para a cara dela, ela pode mudar de nome, né, deixar de ser Ana Carolina Jatobá para ser outra pessoa, o cara pode deixar de usar o nome Nardoni dele. A cara deles, como o caso é de uma repercussão geral, as pessoas vão lembrar e as pessoas vão apontar. A sociedade aponta, a sociedade não aceita crimes de grandes dimensões, como foi o caso da Isabella.
Isabela tocou muita gente no Brasil. Ana Carolina mesmo, ela explica no podcast que ela recebia cartas, ela recebe até hoje, ela conversa com pessoas, ela ajudou muitas pessoas que passaram por essa situação, enfim. E a sociedade vai punir. Além da sociedade, como ela mesma disse, é você olhar para a cara dos seus filhos e ver o quê? Que foram eles que cometeram o crime. E aí você pensa mais com a ajuda de um avô, né? Ou provavelmente da avó, da avó paterna, mãe materna, avó paterna e a mãe paterna também, a família, a tia, todo mundo envolvido para que colocasse ele como não sendo culpado, como sendo inocente. Então, a sociedade já vai julgar, e dentro da própria família, fala dos filhos, né, que não tem envolvimento, que são inocentes também, né, do tipo, crianças, eles vão ter esse conhecimento. E como é que eles vão olhar para a cara dos pais? Então, é essa reflexão que ela fez, a reflexão que eu faço sempre. A sociedade, você pode cumprir a sua pena, mas a sociedade te punibiliza ainda. A sociedade, ela é cruel com isso. A sociedade é cruel, a família é cruel. Por exemplo, os filhos vão ter que olhar para os pais que fizeram isso com a própria irmã. Então, tudo isso, a Ana Carolina falou nesse podcast. E isso também ficou muito claro nesse documentário. O documentário não veio para passar a mão na cabeça dos criminosos, jamais, né? Até porque eles são culpados, sim, passaram por um tribunal de júri, mas para narrar os fatos e contar como era a história de convivência entre eles. Como a Ana Carolina disse no próprio podcast, era muito boa. Ela amava os irmãos, inclusive o filho deles, né, da Jatobá e do Nardoni, já dormiu na casa da Ana Carolina, né, para ficar lá com a irmã. Já pediram pizza, já ficaram lá, o menino foi muito bem tratado. Então, e ela diz no podcast também, que eu acho muito legal, que são essas coisas que faltam até no documentário, esse tipo de visão, né? Ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Se você não está preparado para namorar alguém ou casar com alguém que tenha filhos, ou que você não aceite términos de relacionamento, nem comece, ela falou. Porque você não destrói, você destrói em proporções muito grandes famílias. Então, se você não está preparado para isso, para ter uma família próxima, aceitar o filho, a filha de um namorado ou de uma namorada, aceitar fim de relacionamento, você não comece. Faça tratamento, ela falou assim mesmo, faça tratamento, cuide de você, da sua cabeça, para que você não ceife vidas, você não ceife vidas de famílias. Então, isso é uma mensagem que ela deixou e é muito bem claro. Se você namora hoje alguém, você é menino, você é menina, que namora alguém que tenha filhos, trate como você quisesse ser tratado. Trate essa pessoa como um ser humano mesmo, que podia ter nascido de você, sabe? Então tem esse tipo de empatia. E se tá difícil para você aguentar o rojão, porque às vezes você não é obrigada a gostar de cara de alguém, ou você faz terapia, ou você encerra esse relacionamento, porque vai arranjar alguém que não tenha filhos, que não tenha ninguém. Porque assim, realmente, ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas matar alguém ou encobrir crimes de pessoas aí é algo muito mais complicado, né? Então, essa é a mensagem que a própria Ana Carolina deixa nesse podcast e a mensagem também do próprio documentário, que enfatiza muito a Isabela, fala como ela estaria hoje com 20 anos, mostra a prima dela que tem a mesma idade que ela. Essa mãe chora muito. A mãe da Ana Carolina, a avó da Isabela, é uma mulher maravilhosa. Ela foi um esteio muito grande da Ana Carolina. E hoje no podcast vendo que a Ana Carolina também superou, entre aspas, né, porque a gente nunca supera provavelmente a morte de um filho, principalmente, mas que tocou a vida dela, tá casada, ela tem 2 filhos, e você mostra no documentário, ela não mostra o rosto das crianças, claro, mas isso tá lá no documentário, como ela lidar com isso, como ela contou para os filhos dela, como é que ela fala a respeito da irmã, que não existe mais. Então eu vou deixar aí linkado o podcast, que eu acho que tem muito mais informação, e você assiste na Netflix esse documentário também, que é muito importante para a gente refletir a questão da penalidade. Eu volto a repetir, a pena foi cumprida, mas a social, muito difícil alguém esquecer. No Brasil ainda, bem mais complicado. A gente sabe como funciona. A sociedade, ela educa, e a sociedade castiga, e a sociedade pune. A história é essa.